Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou Ricardo, essa é Josefina e hoje temos o capítulo final de Geografia de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Hoje temos a participação especial de Josefina. Capítulo hoje, o final, capítulo 30, Norte da Europa. Aqui a ilustração. A Dona Benta contando para as crianças sobre alguma coisa. E nessa cena aparecem alguns moinhos de vento. Do que será que se trata? Vamos descobrir. Narizinho anotou em seu caderno mais a capital desse país, Bruxelas, com 700 mil habitantes. Esplêndida cidade. Vira um povo de Anvers ou Antuérpia, a cidade de Gand e depois Liège e Namur, que muito sofreu na última guerra, quer dizer, na Primeira Guerra Mundial. Nesse caso. Mas os meninos não queriam saber da Bélgica, só queriam a Holanda por causa dos moinhos de vento. Eu acho que eles teriam gostado da Bélgica por causa do chocolate belga. De fato, disse Dona Benta, é um dos países mais notáveis do mundo. Era a princípio um brejo salgado, a pior coisa que existia. Mas os holandeses foram indo até criarem ali um paraíso. Secaram um brejo, drenaram tudo com canais, construíram diques e fizeram ainda uma coisa famosa, a conquista das terras ao mar. Como? O Mar do Norte é muito raso, como já expliquei. Eles faziam um dique cercando um pedaço de mar, depois esgotavam a água represada, e por meio de bombas movidas pelos moinhos de vento. E foram desse modo aumentando o território do país. Sim, senhora, gente danada. Em verdade, os holandeses merecem que lhes tiremos o chapéu. Aquela vida constante de perigos aperfeiçoou suas qualidades, tornando-os um dos grandes povos do mundo. Sempre souberam defender-se com unhas e dentes, como quando os fanáticos espanhóis quiseram convertê-los à força. Apesar de pequeninhos, acabaram expulsando os espanhóis. E mais, acabaram com o poderio mundial da orgulhosa Espanha. Aliado aos ingleses, bateram os espanhóis em todas as partes do mundo. Hoje, a vida na Holanda é perfeita. Ordem absoluta, asseio inigualável. O asseio das cidades e aldeias holandesas tem fama. Nas cocheiras até penduram a cauda das vacas por um cordel para que não se sujem. As mulheres não largam da vassoura, tudo lá alumia. E que fizeram dos brejos esgotados? Transformaram-nos em primorosas pastagens, onde criam as melhores vacas leiteiras que existem. Para leite, queijo e manteiga é a Holanda. Os povos de Amsterdã e Roterdã são importantíssimos. E a capital é Haia, um encanto de cidade. Dona Benta estava a falar de Haia quando Pedrinho recebeu do compadre Teodorico um rádio contando que Rabicó estava muito mal. Todos ficaram aflitos. Que seria? Com certeza indigestão, sugeriu tia Anastácia. Não pode ser, contraveio Dona Benta. Se fosse indigestão, o compadre não ligaria importância. Ele que deu a notícia que a coisa é realmente séria. Temos que apressar a nossa volta ao Brasil. Licença, dona Josefina. Obrigado. Foi uma pena. Por causa do marotíssimo Rabicó, não podiam visitar a Rússia, esse imenso colosso que vai desde a Polônia até o Japão. Nem visitar essa Polônia que esteve escravizada há tanto tempo e agora é um país livre, com a sua capital Varsóvia muito pimpona à margem do rio Vístula. Nem dar um pulinho à Tchecoslováquia, um dos novos países nascidos depois da guerra, que atualmente não existe mais.
nem na Lituânia, nem na Letônia, nem na Estônia, também nascidos depois da guerra, nem na Suécia, com sua linda capital Estocolmo, nem na Noruega dos fiordes com sua capital Oslo. Só lhes restava tempo para uma rápida vista de olhos à Alemanha e à Dinamarca. Vista de olhos de luneta. Dona Benta apontou a luneta para a Alemanha e disse: está ali um país de formidáveis possibilidades. Era no tempo dos romanos uma floresta povoada por tribos de homens louros, os tais teutões. Os romanos os dominaram, mas os teutões nunca se submeteram de maneira completa. Resistiram sempre e afinal deram cabo do Império Romano. Invadiram a Itália destruindo tudo. Depois formaram-se naquele território numerosas naçõezinhas, reinos, principados. Um dia tudo isso se unificou num bloco só, o Império da Alemanha. E o mundo começou a olhar com assombro para aquele povo. O estudo o fez do mais científico da Europa. Seus laboratórios operam maravilhas. Suas escolas superiores criaram ninhadas de sábios, cada qual mais especialista que o outro. Esse passava a vida inteira a estudar o líquido com que as aranhas faziam suas teias. Aquele compunha uma obra em vários volumes sobre o bico dos passarinhos. O resultado foi um quase monopólio da ciência. A palavra alemão virou sinônimo de ciência, e como aplicavam a ciência em tudo, começaram a influenciar o mundo inteiro. Mas com a grandeza do império veio o orgulho, e em 1914 a Alemanha desencadeou a maior guerra de todos os tempos, a Primeira Guerra Mundial, que a história menciona. Também é chamada Primeira Guerra Mundial, porque alguns anos depois da publicação desse livro, começou a Segunda. O mundo coligou-se para bater a Alemanha, porque do contrário a Alemanha tomava conta do mundo. E aquele Himalaia de orgulho foi vencido. Foi vencido temporariamente. A Alemanha prepara-se de novo para outra guerra. Aquela gente não muda. É a mesma que os historiadores romanos pintavam como especialmente guerreira, isto é, predatória, amiga de invadir a casa alheia e saquear o trabalho dos outros. Nesse ponto, Monteiro Lobato acertou. E a senhora acha que é possível vir outra guerra mundial? Perguntou Pedrinho. Por que não? O mundo está dominado pelo ódio e do ódio só pode sair a guerra. Os sociólogos não acreditavam na possibilidade de guerra em 1914, mas hoje a maioria deles admite a hipótese de uma Segunda Guerra Mundial. E são muitos alemães? 70 milhões. E a população cresce sempre. Sua capital, Berlim, é a cidade de serviços públicos mais perfeitos que existem. Hamburgo constitui o principal porto. E quantas cidades lindas tem? De Nuremberg, por exemplo, vocês haviam de gostar. É o grande centro da fabricação de brinquedos. Vamos para lá, vovó, pediu a menina, já assanhada. Mas teve de contentar-se com espiar Nuremberg pela luneta. E nunca viu tanto coelhinho, tanto cavalinho de pau, tanto carrinho, tanta boneca. E a superfície da Alemanha, indagou Pedrinho. 460 mil quilômetros quadrados. Menor que a nossa Bahia. Notem que os mais importantes países do mundo ocupam territórios pequenos. E quanto menor o território, mais bem governado e felizes, como aquela Suíça, que vocês estão vendo lá entre a Alemanha, a França e a Itália. A despeito de ocupar apenas 41 mil quilômetros quadrados, com uma população de 4 milhões de habitantes, a Suíça é dos países que fazem honra ao mundo. Funciona como um relógio, e é a maior fabricante de relógios que existe. Suas cidades e aldeias, repimpadas pelas encostas dos Alpes, equivalem a joias. Um encanto a Suíça, um povo felicíssimo. E cheia de lagos, disse a menina que estava lá na luneta. Sim, a Suíça é isso. Montanhas de picos nevados, florestas de pinheiros, chalés encantadores e lagos azulíssimos. A Suíça foi orgulhosamente olhada por todos porque mais parecia presépio do que país. Depois Dona Benta voltou a luneta para a Dinamarca. Deixei a Dinamarca por último porque é para mim
o país mais perfeito que existe. No dia em que todos ficarem como ele, o mundo entrará na Idade do Ouro. Basta dizer que a Dinamarca suprimiu o exército e a marinha, porque não tem inimigos, e suprimiu os asilos de mendicidade, porque também não tem mendigos. Como será que ela está hoje? Será que voltou a ter marinha e exército ou não? Se você sabe, coloque nos comentários aqui embaixo. Estou curioso para saber também. Mas por que ficaram assim? Trabalho e inteligência, e sobretudo bom senso. As terras eram as piores possíveis, de brejos como as da Holanda, muito úmidas e frias, mas os dinamarqueses foram arrumando aquilo, transformando-as em paisagens maravilhosas, aperfeiçoando as raças dos animais até chegarem ao ponto em que estão hoje. Um povo mais sossegado, mais feliz, mais rico, mais contente com sua sorte, mais culto, mais bem informado e, por conseguinte, o mais civilizado. O constante mau tempo favoreceu a vida do interior, e eles começaram a ler, a ler, a ler. As estatísticas mostram que ninguém hoje no mundo consome mais livros do que os dinamarqueses. E tudo se faz lá com o maior capricho. O comércio é de uma seriedade proverbial. Quando se diz, esse produto é dinamarquês, isso corresponde a um atestado de qualidade que ele dispensa a todos os outros. E de que vivem? Principalmente de leite e ovos. Aperfeiçoaram-se na indústria dos laticínios a ponto de só eles produzirem 30% de toda a manteiga do mundo. Exportaram-na sobretudo para a Inglaterra, para onde também mandam ovos aos milhões e bacon às toneladas. Aquele toicinho que vocês tanto apreciaram nos Estados Unidos. E a Dinamarca tem ainda um mérito. É a pátria de Andersen, o amigo das crianças. Ao ouvirem o nome de Andersen, os meninos bateram palmas, sabiam de cor todos os contos do famoso contador de histórias. Vamos lá, vovó, nem que seja por um instante. Vamos botar um ramo de flor no túmulo de Andersen. E Dona Benta foi obrigada a chegar até Copenhague, a encantadora capital daquele país privilegiado, para uma visita ao túmulo de Hans Christian Andersen, o contador de histórias falecido já há tantos anos. Narizinho depôs sobre a laje um buquezinho de violetas. Pedrinho escreveu nela o seu próprio nome a lápis. O Visconde fez uma cerimoniosa reverência, e a Emília disse uma de suas asneirinhas. Qual será que foi? Infelizmente, Monteiro Lobato não contou. Fica um mistério. Se você sabe qual é, coloque nos comentários aqui embaixo. Vamos ver quem é que descobre. O regresso de terror dos mares ao Brasil realizou-se a galope. Quindim não descansou de tanto lidar com o velame. Eram muito más as notícias recebidas de Rabicó. Voa, voa, Quindim. E em 2 semanas chegaram. Foi o tempo de largarem a âncora e correrem ao sítio. Mas quem imaginam vocês que estavam a esperá-los na porteira do pasto? Rabicó em pessoa, mais roliço do que nunca, já farejando os pacotes que os meninos traziam. Que é isto? Exclamou Dona Benta desapontada. Pois então Rabicó não estava à morte? Eu bem desconfiei, sinha, disse tia Anastácia. Bem desconfiei que era a peta do coronel Teodorico, só para a senhora voltar mais depressa. Ele ficou com saudade das prosas de toda a noite ali na varanda, com o cafezinho que eu fazia e a peneira de pipocas, e inventou essa história da doença de Rabicó. E havia sido aquilo mesmo. Campos do Jordão, agosto 1935. 4 anos antes da guerra começar. Da Segunda Guerra começar. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para o próximo livro. Quer saber qual é? Volte amanhã e descubra. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com um livro novo e melhor possível.